Hoje você vai conhecer a história de Clara, uma jovem que trabalhava em silêncio, lutando para sobreviver. Mas, quando foi flagrada dormindo no depósito, uma descoberta inesperada transformou completamente a vida dela. Não saia daí. Esta história vai tocar seu coração. Antes de entrarmos nessa história de tirar o fôlego, já deixa o seu like e se inscreve no canal para acompanhar todas as nossas histórias emocionantes. E comenta aqui embaixo o que você achou, porque a sua opinião é muito especial para nós do Histórias Comoventes. Preparado? Então respira fundo e vem se emocionar com a gente. O relógio marcava 23h45, quando Clara finalmente terminou de limpar o último corredor do supermercado. Os pés doíam tanto que ela mal conseguia sentir os dedos e o cheiro forte de desinfetante grudava em suas mãos, mesmo depois de tantas lavagens. A jovem de 24 anos era praticamente invisível para todos ali. Enquanto os clientes sorriam e conversavam com os caixas, ninguém notava a garota de uniforme azul que passava esfregando o chão ou carregando caixas para o depósito. Mas Clara não reclamava. Não podia. Ela estava desesperada por aquele emprego. Depois que o pai falecera de forma inesperada, deixando dívidas que pareciam impagáveis, e a mãe adoecera de tristeza, Clara se tornou o único sustento da casa. Mal tinha tempo de dormir, dividindo-se entre 2 empregos. De manhã, ajudava em uma pequena padaria do bairro. À noite, limpava e organizava o supermercado. O salário mal dava para o básico, e mesmo assim metade era engolida pelas contas do hospital da mãe. Naquela noite, exausta, Clara se deixou cair por alguns minutos sobre uma pilha de sacos de arroz no depósito. As luzes estavam fracas, e o silêncio do lugar era quase hipnótico. Ela sentiu os olhos pesarem e, sem perceber, adormeceu. Foi nesse momento que o destino decidiu mudar sua vida para sempre. O supermercado pertencia a um grande grupo de investimentos, e ninguém ali sabia que naquela semana o novo dono tinha decidido visitar a unidade disfarçado para avaliar os funcionários e entender os problemas de perto. Eduardo Monteiro, herdeiro de uma fortuna bilionária, estava cansado de viver em um mundo de aparências. Vestindo um simples uniforme e usando um crachá falso com o nome Dudu, ele passava despercebido entre os corredores. Quando entrou no depósito naquela madrugada silenciosa, a cena que encontrou o paralisou. Clara, encolhida sobre os sacos de arroz, dormia profundamente. Mas não era só isso. Nos braços dela havia uma caixinha de remédios, um uniforme dobrado e uma foto amassada de uma senhora doente sorrindo fraco para a câmera. Eduardo sentiu algo estranho no peito. Aquela garota não parecia preguiçosa ou irresponsável. Parecia quebrada pelo peso da vida. E foi ali, naquele instante, que ele decidiu descobrir o segredo dela. Na manhã seguinte, Clara acordou assustada. O barulho metálico de uma porta batendo ecoou pelo depósito e ela percebeu que tinha dormido ali a noite inteira. Não, murmurou, sentindo o desespero subir pelo corpo. Se algum supervisor descobrisse que ela tinha passado a noite dormindo em serviço, poderia ser demitida na hora. Ela não tinha direito a erros. Aquele emprego era tudo que lhe restava. Quando se levantou apressada, sentiu uma pontada forte na perna. Havia dormido em uma posição estranha. Com dificuldade, arrumou o uniforme, pegou a caixinha de remédios da mãe e saiu do depósito tentando parecer normal. Mas, assim que entrou no corredor principal, os olhares começaram. 2 colegas cochichavam perto da seção de frios e o chefe do turno, Arnaldo, um homem rígido e conhecido por implicar com ela, já caminhava em sua direção. "Clara, na minha sala. Agora", disse ele com a voz fria. O coração da jovem disparou. Será que alguém tinha visto? Dentro da pequena sala de supervisão, Arnaldo cruzou os braços e começou. "Recebi uma denúncia de que você anda relaxando no trabalho. E eu..." Clara tentou falar, mas ele a interrompeu. "Não aceito preguiçosos aqui. O mercado está cheio de gente querendo trabalhar." Ela sentiu o mundo desabar. Tentou explicar que tinha feito hora extra, que estava sobrecarregada,
mas as palavras não saíam direito. Seus olhos marejaram. Foi nesse momento que Eduardo, ainda disfarçado de funcionário comum, entrou para entregar uma prancheta. Ele percebeu a tensão no ar e interveio discretamente. Senhor Arnaldo, eu vi a Clara trabalhando ontem à noite. Ela estava terminando o depósito quando eu saí. O chefe franziu o senho. É mesmo? Clara olhou surpresa para aquele colega que mal conhecia. Um simples Dudu no crachá, mas com uma firmeza no olhar que a fez sentir um fio de esperança. Arnaldo, contrariado, decidiu apenas aplicar uma advertência verbal. Clara saiu da sala tremendo, mas aliviada. Naquele mesmo dia, ao sair do trabalho, encontrou Dudu sentado na calçada, mexendo no celular. Ele sorriu de leve. Você está bem? Perguntou. Mais ou menos, obrigada por me ajudar lá dentro. Eu não posso perder esse emprego, disse ela com a voz trêmula. Eduardo a olhou por alguns segundos, como se quisesse decifrá-la. Você parece carregar o mundo nas costas, Clara. Ela baixou os olhos envergonhada. Não estava acostumada a ninguém perceber sua dor. Naquele momento, Eduardo decidiu algo em silêncio. Iria descobrir toda a história dela. Mal sabia Clara que aquela curiosidade mudaria sua vida de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Nos dias que se seguiram, Eduardo manteve seu disfarce no supermercado. Para todos, ele era apenas o novo funcionário do turno da noite, Dudu, simpático e curioso. Mas por trás do uniforme simples e das luvas de repositor, estava um homem determinado a entender a vida daquela jovem que o tinha intrigado. Clara, mesmo depois do susto da quase demissão, seguia trabalhando incansavelmente. Era sempre a primeira a chegar e a última a sair, com os cabelos presos de qualquer jeito e o rosto marcado pelo cansaço. Ainda assim, Eduardo notava algo nela que o desarmava. Mesmo exausta, ela sempre sorria para os clientes. Uma noite, enquanto organizavam juntos algumas caixas no depósito, ele decidiu arriscar uma conversa mais pessoal. Clara, você mora longe daqui? Perguntou como quem puxa assunto casualmente. Ela hesitou por alguns segundos, depois respondeu. Mais ou menos uns 40 minutos de ônibus. Mas, na verdade, eu vou direto para a casa da minha mãe depois do trabalho. O tom de sua voz mudou levemente. Havia uma dor escondida ali. Eduardo percebeu, mas não insistiu. Sabia que precisava ganhar sua confiança. Naquela mesma semana, ele resolveu seguir Clara discretamente depois do expediente. O ônibus que ela pegou estava quase vazio àquela hora da madrugada. Eduardo sentou algumas fileiras atrás, observando-a olhar pela janela com o rosto encostado no vidro. Depois de cerca de 40 minutos, ela desceu em um bairro simples, de ruas estreitas e mal iluminadas. Caminhou até uma pequena casa com paredes descascadas e uma luz fraca acesa na sala. Foi quando Eduardo viu algo que partiu seu coração. Pela janela, Clara se ajoelhou ao lado de uma senhora muito magra, deitada em uma cama simples na sala. Era a mesma mulher da foto amassada que ele tinha visto no depósito. A mãe de Clara parecia frágil como um passarinho e tossia com dificuldade. Clara ajeitou os travesseiros, deu a ela um copo d'água e depois aplicou uma injeção com as mãos trêmulas, respirando fundo para conter as lágrimas. Eduardo ficou parado do lado de fora por alguns minutos, sentindo um nó na garganta. Naquele momento, compreendeu tudo. Clara não era preguiçosa, nem descuidada. Ela estava lutando para manter a mãe viva, sacrificando a própria saúde e os próprios sonhos. Enquanto voltava para casa naquela noite, Eduardo sentiu algo despertar dentro de si. Não era apenas compaixão, era admiração. E junto dela, um desejo intenso de ajudá-la, mesmo que ela nunca soubesse quem ele realmente era. No dia seguinte, Clara chegou ao trabalho com olheiras profundas. Eduardo se aproximou e pela primeira vez tentou fazer algo por ela. Clara, eu trouxe um café para você. Parece que você não dormiu nada. Ela sorriu surpresa. Nossa, obrigada, Dudu. Você não precisava. Quando pegou o copo de café quente, sentiu as mãos tremerem. Era a primeira vez, em semanas, que alguém fazia um pequeno gesto de cuidado por ela.
O que Clara não sabia era que esse seria apenas o começo. Eduardo tinha um plano, e ele mudaria o destino dela para sempre. Clara sentia que as coisas estavam um pouco melhores desde que Dudu começou a trabalhar no turno da noite. Ele era gentil, sempre disposto a ajudar, e seus pequenos gestos de cuidado faziam uma diferença enorme na rotina exaustiva dela. Mas nem todo mundo no supermercado estava feliz com isso. Viviane, uma funcionária antiga e conhecida por ser fofoqueira, nunca suportou Clara. Talvez fosse inveja de sua dedicação ou apenas prazer em humilhar quem estava por baixo. Para ela, ver Clara quase ser demitida por dormir no depósito tinha sido um prato cheio. Naquela semana, Viviane começou a perceber que Clara estava mais próxima do novo funcionário. E por alguma razão que nem ela mesma entendia, isso a incomodava profundamente. A pobrezinha agora quer chamar a atenção do novato. Vamos ver até quando isso dura, murmurou para outra colega, enquanto observava Clara empilhar caixas. Na noite de sexta-feira, o supermercado estava estranhamente silencioso. Eduardo havia saído por alguns minutos para ajudar um cliente no estacionamento, deixando Clara sozinha no depósito. Foi nesse momento que Viviane colocou em prática seu plano cruel. Ela entrou sorrateiramente e rasgou uma das embalagens de farinha, espalhando o pó branco pelo chão. Depois, derrubou algumas caixas de biscoito e empurrou um carrinho de limpeza para o canto. O depósito ficou parecendo um cenário de descuido total. Quando Eduardo voltou, encontrou Clara de joelhos, tentando desesperadamente limpar tudo antes que alguém visse. "O que aconteceu aqui?" ele perguntou alarmado. Eu não sei. Eu saí por 2 minutos e quando voltei estava assim", disse Clara com os olhos marejados. Mas o pior ainda estava por vir. Arnaldo, o supervisor, entrou justamente nesse momento e ficou furioso. "De novo, Clara, você acha que isso aqui é brincadeira?" Ela tentou se explicar, mas Viviane apareceu na porta com um olhar falso de surpresa. "Eu vi ela mexendo nas caixas antes, Arnaldo. Acho que derrubou sem querer." Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. Não só estava sendo acusada injustamente, mas não tinha como provar sua inocência. Arnaldo suspirou irritado. "Já chega. Segunda-feira quero você no RH. A gente vai decidir se mantém ou não você aqui." Clara sentiu o mundo desabar mais uma vez. Ela não podia perder aquele emprego. Não agora. Naquela noite, Eduardo acompanhou Clara até o ponto de ônibus. Ela caminhava em silêncio, com os olhos cheios de lágrimas, e ele sentia uma raiva crescente por dentro. Não apenas porque sabia que ela estava sendo injustiçada, mas também porque sentia algo muito forte por ela que ainda não conseguia explicar. "Clara, eu sei que você não fez nada de errado, e eu prometo, vou dar um jeito de provar isso." Ela olhou para ele surpresa. "Por que você se importa tanto comigo?" Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos, lutando contra o impulso de revelar quem realmente era. Mas ainda não era a hora. No íntimo ele sabia. Não ia deixar que ninguém destruísse aquela garota que já tinha sofrido tanto. O final de semana foi um pesadelo para Clara. Ela mal conseguiu dormir, com o coração apertado e o medo constante de perder o emprego. Se fosse demitida, não teria como pagar os remédios da mãe naquele mês. Na manhã de segunda-feira, ela caminhou até o supermercado com as pernas trêmulas. Cada passo parecia um peso de 1000 quilos. Enquanto atravessava a rua, pensava: se eu perder esse emprego, o que vai acontecer com a mamãe? Ao chegar, viu Viviane rindo com outras funcionárias perto do balcão de atendimento. Os olhares eram claros. Elas já comemoravam a queda de Clara. Eduardo, por outro lado, estava estranho. Desde o início do turno, evitava contato visual, mas ela notou um brilho diferente em seus olhos, como se ele estivesse prestes a fazer algo importante. Quando o relógio marcou 10 horas, Arnaldo chamou Clara ao RH. No pequeno escritório, ela sentou diante da gerente de recursos humanos, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. "Clara, recebemos uma nova queixa sobre seu trabalho", começou a gerente com tom sério. Mas eu juro que não fiz nada de errado", disse ela com a voz trêmula.
Arnaldo cruzou os braços, satisfeito, esperando que ela fosse desmoronar. Mas, antes que qualquer decisão fosse tomada, a porta se abriu de repente. Eduardo entrou. Desculpem interromper, mas vocês precisam ver isso. Ele colocou sobre a mesa um pendrive. Instalei discretamente uma câmera de segurança extra no depósito na semana passada. Achei que poderia ser útil para evitar furtos. E olha só o que ela gravou na sexta-feira à noite. A gerente franziu a testa, conectou o pendrive ao computador e o vídeo começou a rodar. A sala ficou em silêncio absoluto. Nas imagens, aparecia Clara saindo do depósito por alguns minutos. Logo depois, Viviane entrava sorrateira, rasgava o saco de farinha, derrubava as caixas e saía antes que Clara voltasse. O rosto de Arnaldo ficou vermelho de vergonha. Viviane, que estava do lado de fora, foi chamada imediatamente e, ao ver as imagens, perdeu toda a coragem. Tentou se explicar, mas a gerente foi firme. Viviane, seu comportamento é inaceitável. Está suspensa e será avaliada para demissão. Clara levou alguns segundos para processar o que estava acontecendo. Eduardo tinha salvado seu emprego. Quando saíram da sala, ela sentiu uma mistura de alívio e emoção. As lágrimas vieram antes que ela pudesse evitar. Quando Clara saiu do RH com o coração aliviado, ainda sentia as mãos trêmulas. O mundo que parecia desabar na sexta-feira agora parecia um pouco mais leve. Tudo graças a Dudu. Ela respirou fundo, olhou para ele e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu de verdade. Eu não sei como te agradecer, disse, enxugando as lágrimas. Só promete que vai acreditar em você mesma daqui para frente, respondeu ele, com uma firmeza que a fez sentir um calor estranho no peito. Por um instante, Clara se perguntou quem era realmente aquele rapaz misterioso. Ele parecia diferente de todos que já conhecera. Não apenas pelo jeito que a ajudou, mas pelo olhar sincero que parecia enxergar sua alma. Naquela noite, ao sair do trabalho, uma chuva repentina começou a cair. Clara não tinha guarda-chuva e se encolheu debaixo de uma marquise tremendo de frio. Eduardo apareceu poucos segundos depois, carregando um grande guarda-chuva preto. Vem, não vou deixar você pegar uma gripe. Eles caminharam lado a lado até o ponto de ônibus. A rua molhada refletia as luzes da cidade e o barulho da chuva criava um silêncio confortável entre os dois. No ponto, Eduardo se virou para ela. Clara, eu sinto que preciso te contar uma coisa. O coração dela disparou. Mas antes que ele pudesse revelar seu segredo, o celular de Clara tocou. Era a vizinha que ajudava a cuidar de sua mãe. Clara, sua mãe não está bem. Ela desmaiou e a ambulância já está a caminho. O mundo de Clara parou. Sem pensar duas vezes, Eduardo disse: Eu te levo, vem comigo. Os dois correram pela chuva até o carro dele, que estava estacionado na rua lateral. Quando Clara entrou, ficou surpresa ao ver que não era um carro comum. Era um sedã preto de luxo, diferente de qualquer coisa que um simples funcionário do mercado poderia pagar. Não teve tempo de perguntar nada. Eduardo dirigiu rápido, preocupado com ela. Ao chegarem no hospital, Clara correu para a recepção e, depois de alguns minutos de desespero, soube que a mãe estava estável, mas precisaria de exames e medicação cara para controlar a doença. Sentada no banco do corredor, molhada e tremendo, Clara desabou em lágrimas. Eduardo se sentou ao lado, segurou suas mãos e disse com uma calma firme: Clara, eu não posso mais esconder quem eu sou. Ela o olhou, confusa. Como assim? Ele respirou fundo. Meu nome não é Dudu, é Eduardo Monteiro, e eu sou o dono daquela rede de supermercados. O coração de Clara quase parou. Tudo fazia sentido agora. O carro, a segurança com que ele lidava com qualquer situação, o olhar de quem carregava responsabilidades muito maiores que as de um funcionário comum. Eu me disfarcei para conhecer de perto a realidade dos meus funcionários. E foi assim que conheci você, continuou ele com sinceridade. E desde o primeiro dia, você mudou a forma como eu vejo o mundo. Clara não sabia o que sentir. Medo, surpresa, gratidão e algo mais forte que não conseguia explicar. O corredor do hospital estava frio e o cheiro de desinfetante era sufocante.
Clara sentia o coração disparado, segurando a mão de Eduardo como se fosse a única coisa que a mantinha de pé. Mas, antes que pudesse responder, o médico apareceu no corredor com notícias que mudariam tudo. O médico se aproximou com uma prancheta nas mãos e uma expressão séria. Clara, sua mãe está estável agora, mas o quadro é delicado. Ela engoliu em seco. O que precisamos fazer, doutor? O tratamento vai exigir uma medicação cara e internação por algumas semanas. Aqui no hospital, temos a opção de entrar na fila de espera, porém está longa e eu não sei quanto tempo sua mãe vai aguentar. Ele hesitou antes de continuar. Infelizmente, se o tratamento não for iniciado logo, o risco de complicações graves é alto. As palavras do médico ecoaram na mente de Clara como uma sentença. Ela não tinha dinheiro nem para metade do que ele estava falando. Clara abaixou o rosto, sentindo as lágrimas caírem. Eu não sei como vou conseguir pagar por isso, murmurou, com a voz embargada. Eduardo respirou fundo. Naquele instante, não teve mais dúvidas do que precisava fazer. Ele se levantou e disse ao médico com firmeza: faça tudo o que for necessário. Eu vou arcar com os custos. Clara o olhou em choque. O quê? Não, Eduardo, eu não posso aceitar isso. Ele se ajoelhou diante dela, segurou suas mãos e falou com uma intensidade que fez seu coração estremecer. Clara, você já carregou peso demais sozinha. Agora deixa alguém cuidar de você e da sua mãe. Por favor. As palavras atingiram Clara em cheio. Ninguém nunca tinha dito aquilo para ela. Ninguém nunca tinha olhado para ela com tanta sinceridade e cuidado. Naquele momento, algo mudou dentro dela. O muro que tinha construído em volta do próprio coração começou a cair. Nos dias seguintes, Eduardo cuidou de tudo. Pagou a internação, providenciou os melhores remédios e, discretamente, mandou fazer uma pequena reforma na casa de Clara para que a mãe pudesse ter um quarto mais confortável e seguro quando voltasse para casa. Clara sentia uma mistura de gratidão e confusão. Não sabia como retribuir tanto cuidado. E, aos poucos, começou a perceber que estava se apaixonando. Uma noite, depois de visitar a mãe no hospital, Eduardo a levou para casa. Antes de se despedirem, ele olhou para ela com aquele olhar que parecia enxergar tudo. Clara, você já passou por tanta coisa, mas eu queria te pedir uma chance. Ela sentiu o coração acelerar. Uma chance? Para quê? Perguntou quase sussurrando. Para te mostrar que você merece ser feliz. Por um instante, Clara esqueceu todos os problemas. Esqueceu o peso do mundo, a exaustão, o medo do amanhã. Sentiu apenas o calor do momento. E então, pela primeira vez, ela permitiu que Eduardo a abraçasse. Um abraço longo, apertado, que parecia dizer tudo o que palavras não conseguiam. Mas, como a vida de Clara nunca foi simples, a felicidade ainda teria um teste final. Poucos dias depois, uma notícia inesperada colocaria o nome de Clara no centro de uma polêmica, ameaçando destruir sua reputação, e até o romance que começava a nascer. O hospital estava silencioso naquela noite, iluminado apenas por luzes frias de corredor. Clara estava sentada ao lado da cama da mãe, que dormia depois da medicação. A cada respiração fraca da mãe, o coração de Clara parecia apertar. Eduardo apareceu na porta do quarto, segurando 2 xícaras de café. Trouxe um café para você. Achei que poderia precisar. Clara ergueu os olhos e, ao ver o sorriso dele, sentiu uma onda de calor percorrer seu peito. Eduardo, você já fez tanto por mim. Não precisava... Ele puxou uma cadeira, sentando ao lado dela. Eu faço porque quero, Clara, não porque preciso. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, observando o vapor subir da xícara. Sabe, eu sempre tive medo de aceitar ajuda. Sempre achei que se eu não carregasse tudo sozinha, ninguém faria por mim. E por que acha isso? Perguntou ele, com a voz baixa, olhando-a nos olhos. Porque, desde que meu pai morreu, parece que o mundo esqueceu da gente. Eu trabalho o tempo todo, e mesmo assim sinto que nunca é suficiente, disse ela com os olhos marejados. Você acha que não é suficiente porque nunca teve alguém para te mostrar o contrário, respondeu Eduardo, firme. Mas você é mais forte do que imagina e merece descansar um pouco, deixar alguém te apoiar.
Clara engoliu em seco, sentindo uma lágrima escorrer pelo rosto. Você fala como se me conhecesse há anos. Às vezes, eu sinto que conheço. Houve um silêncio intenso entre eles. Eduardo respirou fundo e deixou escapar algo que vinha segurando há dias. Clara, eu admiro você. Desde o primeiro dia em que te vi naquele depósito, lutando contra o cansaço, eu soube que tinha algo em você que o mundo precisava enxergar. Ela desviou o olhar, sentindo o rosto queimar. Eu não sei lidar com isso. Nunca ninguém falou assim comigo. Então se acostuma, porque eu não pretendo parar, disse ele, sorrindo de leve. Clara sentiu o coração acelerar. Pela primeira vez em muito tempo, não sentia apenas medo do amanhã. Sentia algo diferente, uma esperança tímida que nascia ali, naqueles pequenos momentos de cuidado. No dia seguinte, Eduardo insistiu em levar Clara para casa depois da visita ao hospital. No carro, enquanto a chuva fina batia no vidro, os dois conversaram mais do que nunca. Eduardo, quando você se disfarçou de funcionário, o que estava procurando de verdade? Perguntou ela, curiosa. Eu queria entender como meus funcionários vivem, saber se eles são bem tratados e se eu estava sendo justo com eles. E encontrou o que procurava. Ele olhou para ela com intensidade. Encontrei muito mais do que eu esperava. Clara desviou os olhos, sentindo o coração bater rápido. Eu não sei se vou me acostumar com isso. Com você sendo... você. Eu continuo sendo o mesmo homem que limpava o depósito com você. Só com um sobrenome complicado e responsabilidades chatas. Disse ele rindo de leve. Ela sorriu. Você não parece um milionário. E você não parece alguém que deveria sofrer tanto. Acho que estamos quites. Os dois riram juntos. E pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu a leveza da felicidade. Não era uma felicidade completa, mas um sopro de vida que a fazia acreditar que as coisas podiam melhorar. Porém, enquanto o romance florescia em silêncio, algo sombrio estava prestes a acontecer. No supermercado, boatos começaram a correr. Alguns funcionários que gostavam de Viviane, mesmo diante das provas, começaram a espalhar fofocas sobre Clara, dizendo que ela só tinha escapado da demissão porque estava se aproximando demais do novo funcionário. E essas palavras maldosas chegariam aos ouvidos de Clara em breve, testando tudo o que ela estava começando a sentir. Na manhã de quarta-feira, Clara chegou ao supermercado com uma sensação estranha no peito. Os olhares estavam diferentes. Sussurros a seguiam pelos corredores. Ela respirou fundo e tentou ignorar, mas ao entrar no depósito, ouviu a primeira frase cortante. Olha lá, a protegida do novato, disse uma funcionária rindo com deboche. Protegida não, namoradinha, né? Completou outra, soltando uma risada maldosa. Clara sentiu o rosto queimar. Com licença, murmurou, tentando passar sem encarar ninguém. Mas Viviane, que havia voltado da suspensão, estava encostada na porta com os braços cruzados e um sorriso venenoso. Nossa, Clara, você tá importante, hein? Nem precisa trabalhar direito mais, basta sorrir pro novato que já tá tudo resolvido. Clara parou, respirou fundo, mas a voz saiu trêmula. Você sabe que isso não é verdade. Ah, mas quem vai acreditar em você? Disse Viviane dando de ombros. O mercado inteiro tá comentando. Aquelas palavras doeram como facadas. Não bastava todo o sofrimento que já carregava. Agora tentavam sujar sua honra. No final do turno, Eduardo apareceu, animado para levá-la ao hospital como de costume, mas percebeu na hora que algo estava errado. Clara, o que aconteceu? Perguntou preocupado. Ela abaixou os olhos, lutando contra as lágrimas. Não é nada, só cansaço. Não mente para mim. Eu conheço esse olhar. Ele insistiu, tocando levemente o braço dela. Clara respirou fundo e finalmente desabou. Eles estão falando de mim. Dizem que só continuo aqui porque eu tenho algo com você. O semblante de Eduardo mudou imediatamente. O quê? Que eu estou me aproveitando de você, disse ela com a voz embargada. Eu nunca passei tanta vergonha. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, respirando fundo para conter a raiva. Depois, falou com firmeza.
Clara, olha para mim. Ela ergueu o rosto, os olhos cheios de lágrimas. Eu sei quem você é. Eu sei a mulher incrível e honesta que você é. E ninguém vai apagar isso. Mas eles sempre vão falar. Sempre vão achar que eu não mereço nada, sussurrou Clara. Então deixa que eu falo por você, respondeu Eduardo com determinação. O que você vai fazer? Perguntou ela, assustada. Algo que já devia ter feito há muito tempo, mostrar para todo mundo quem eu realmente sou. Naquela noite, Eduardo foi embora decidido. Pela primeira vez, não queria mais se esconder. O amor e a admiração por Clara eram mais fortes que qualquer plano de anonimato. No dia seguinte, o supermercado inteiro seria surpreendido, e Clara descobriria o que significava justiça verdadeira. No dia seguinte, o supermercado parecia o mesmo de sempre, mas o ar estava pesado. Clara entrou de cabeça baixa, tentando ignorar os olhares e cochichos. Ela sentia uma mistura de vergonha e raiva, mas o medo de perder o emprego ainda falava mais alto. Do outro lado do corredor, Eduardo entrou pelo estacionamento, mas dessa vez não estava de uniforme. Usava terno escuro, gravata elegante e um olhar firme, que chamava a atenção de todos. Os funcionários se entreolharam confusos. Quem é esse cara? Cochichou um repositor. Sei lá, mas parece importante, respondeu o outro. Clara estava limpando o chão quando o viu se aproximar. O coração dela disparou. Eduardo, murmurou quase sem voz. Clara, vem comigo, disse ele, com uma seriedade que fez todos os colegas se calarem. Eles caminharam até o centro do supermercado, onde Arnaldo, o supervisor, e Viviane estavam por perto. Eduardo parou diante deles e respirou fundo. Bom dia a todos. Eu sei que muitos aqui não me conhecem assim, mas meu nome é Eduardo Monteiro. Um murmúrio percorreu o ambiente. O Monteiro do Grupo Monteiro? Cochichou uma funcionária. Meu Deus, ele é o dono, disse outra boquiaberta. Clara sentiu as pernas tremerem. Agora todos sabiam. Eduardo continuou. Eu vim até aqui disfarçado para conhecer de perto o trabalho de vocês. E nesse período vi dedicação, esforço e também vi injustiça. Ele olhou diretamente para Viviane e Arnaldo. Minha funcionária Clara foi humilhada, acusada injustamente e perseguida. Isso acaba hoje. O silêncio foi absoluto. Viviane tentou se justificar. Senhor Eduardo, eu só... Você será desligada imediatamente, disse ele sem alterar o tom. Não toleramos injustiça nem falsidade aqui. Arnaldo engoliu em seco. Eu não sabia de nada. Você sabia sim, sabia e não fez nada. Está suspenso até segunda ordem. Clara sentiu o coração disparar. Nunca em sua vida tinha visto alguém defender sua honra daquela maneira. Quando Eduardo terminou, olhou para todos os funcionários e disse: E para que fique claro, Clara não só mantém o emprego, como será promovida. A partir de hoje, ela vai trabalhar na administração, com horário reduzido, para que possa cuidar da mãe. Clara levou alguns segundos para processar aquelas palavras. O que... Eu não sei se mereço tudo isso, murmurou, emocionada. Eduardo se aproximou diante de todos e disse: Clara, você merece muito mais do que imagina. Ela sentiu as lágrimas caírem sem conseguir impedir. Os colegas que antes cochichavam ficaram em silêncio constrangido. Alguns até se aproximaram para pedir desculpas, mas Clara estava tomada pela emoção. Naquela noite, já longe do supermercado, Clara e Eduardo se encontraram no hospital, onde sua mãe já mostrava sinais de melhora. No banco do jardim do hospital, eles conversaram sozinhos, com o céu estrelado como testemunha. Eduardo, eu não sei como te agradecer. Você mudou a minha vida, disse Clara com a voz embargada. Não precisa agradecer. Só me deixa ficar do seu lado, respondeu ele, segurando a mão dela com delicadeza. Ela o olhou, sentindo o coração disparar. Eu tenho medo. Do quê? De que isso tudo seja só um sonho, e que eu acorde e volte para minha vida de antes. Eduardo sorriu de leve e disse, olhando nos olhos dela: Então eu prometo ser o seu despertador, porque daqui para frente a sua vida vai ser diferente.
Eu vou estar nela, se você deixar. Clara sentiu as lágrimas escorrerem, mas dessa vez eram de felicidade. E pela primeira vez, ela não teve medo de acreditar na própria felicidade. Algumas semanas depois, a mãe de Clara já estava bem melhor, graças ao tratamento que Eduardo havia custeado. O semblante da senhora voltava a ter cor, e Clara finalmente conseguia respirar sem medo do amanhã. Numa noite de sexta-feira, Eduardo apareceu em frente à casa dela com seu carro de luxo. Clara, ainda com roupa simples e o cabelo preso, abriu o portão com surpresa. "Eduardo, o que você está fazendo aqui a essa hora?" perguntou, sorrindo tímida. "Vim te buscar. Quero te mostrar um pouco do meu mundo." Ela hesitou, sentindo um frio na barriga. "Eu não sei. Acho que não vou me sentir à vontade." "Você vai, e se não se sentir, eu estarei lá do seu lado, sempre", disse ele, estendendo a mão. Clara respirou fundo e entrou no carro. O destino era uma festa de gala em um hotel luxuoso da cidade, onde empresários e socialites circulavam entre taças de champanhe e vestidos caros. Clara se sentia fora de lugar. O vestido simples que Eduardo tinha comprado para ela era bonito, mas não parecia se encaixar naquele mundo cheio de brilhos e olhares julgadores. Assim que entraram, algumas mulheres cochicharam, olhando para Clara de cima a baixo. Ela sentiu o rosto arder. "Eduardo, eu não devia estar aqui", sussurrou nervosa. "Olha para mim. Você pertence aonde quiser", respondeu ele, firme. Mas então, a humilhação veio em forma de sorriso. Uma mulher alta, loira e elegante se aproximou com um vestido brilhante. Seus olhos analisaram Clara da cabeça aos pés, com desprezo antes de se dirigir a Eduardo. "Eduardo, querido, faz tempo que não te vejo", disse ela com uma falsa doçura. "Oi, Helena", respondeu ele, visivelmente desconfortável. Clara sentiu o estômago revirar. Helena então riu de leve e disse: "E essa é minha namorada", respondeu Eduardo sem hesitar. Helena ergueu uma sobrancelha, surpresa. "Oh, que diferente de você, Eduardo", disse com veneno na voz. "Sabe, não é qualquer uma que aguenta esse mundo. Tem gente que não nasce para ele." Clara sentiu o coração apertar. As palavras eram como agulhas disfarçadas de simpatia. Ela abaixou os olhos tentando conter as lágrimas. Eduardo, ao perceber, tomou a mão dela e falou firme: "Helena, sabe o que é engraçado? É que o mundo dela é muito mais bonito que esse, porque lá existe verdade." Helena engoliu em seco, sentindo o golpe. Mas os cochichos em volta já começavam. Clara sentiu que não aguentaria mais. "Eduardo, eu preciso ir embora", disse com a voz trêmula. No carro, o silêncio era pesado. Clara olhava pela janela, lutando contra as lágrimas. Finalmente, desabafou: "Eu não pertenço a esse mundo, Eduardo. Eu nunca vou pertencer." "Clara, não é você que não pertence. É esse mundo que não merece você", respondeu ele com sinceridade. Ela respirou fundo, sentindo uma mistura de dor e alívio. "Eu só queria uma vida tranquila, simples, sem ser julgada por existir. E é isso que eu quero te dar. Uma vida em que você nunca mais precise se sentir menor que ninguém." Eduardo segurou a mão dela com firmeza. "Eu te amo, Clara. E não importa o que o mundo pense, eu nunca vou deixar você sozinha." Clara finalmente chorou de verdade, mas dessa vez no ombro dele, sentindo que aquele amor era o abrigo que esperou a vida inteira. Os dias seguintes à festa foram estranhos para Clara. Apesar do gesto firme de Eduardo ao defendê-la, ela ainda sentia o peso do desprezo que enfrentara naquela noite. As palavras de Helena ecoavam em sua mente. Tem gente que não nasce para esse mundo. Naquela manhã, ela caminhava pelo parque com Eduardo, tentando aproveitar um momento de paz. As mãos deles estavam entrelaçadas, mas o coração de Clara ainda estava inseguro. "Você tem certeza de que não se arrepende de nós dois?" perguntou Clara, olhando para o chão. Eduardo parou de andar e virou-se para ela. "Clara, olha para mim." Ela levantou os olhos devagar e ele continuou: "Eu já vivi em mansões, viagens de luxo, festas intermináveis, e em nenhum desses lugares eu encontrei paz.
Só encontrei quando sentei ao seu lado naquele depósito e vi você dormindo, exausta, mas cheia de coragem. As palavras dele fizeram os olhos de Clara marejarem. Ela se sentia protegida e amada, mas ao mesmo tempo assustada com o tamanho daquele amor. Enquanto isso, uma nova tempestade se formava. Na empresa, algumas notícias começaram a circular. Um setor estava em auditoria e alguém havia desviado dinheiro de uma das filiais menores. Como Clara agora estava ajudando na administração, fofocas maldosas ressurgiram, sugerindo que a protegida do dono poderia estar envolvida. Numa tarde chuvosa, Clara entrou na sala administrativa e encontrou 2 funcionários cochichando. Ao perceberem sua presença, pararam e se entreolharam. "Podem falar, eu ouvi meu nome", disse ela com a voz trêmula, mas firme. "Não é nada, só que tem gente dizendo que esses problemas começaram depois que você entrou aqui", disse um deles, sem coragem de encará-la. Clara sentiu o coração disparar. De novo, mais uma vez estava sendo acusada de algo que não fez. Naquela noite, Eduardo a encontrou na varanda de sua casa, olhando para o céu escuro. Ela mal conseguiu sorrir. "Clara, o que houve?" Eles estão dizendo que eu posso ter roubado a empresa", disse ela, com lágrimas nos olhos. "Eu não aguento mais. Parece que não importa o que eu faça, sempre vão tentar me derrubar." Eduardo se aproximou, segurou seu rosto entre as mãos e disse com firmeza: "Olha para mim, eu confio em você. Eu sei que você nunca faria isso. Mas e se eles convencerem todo mundo?" sussurrou ela. "Então eu vou mostrar ao mundo inteiro quem você é." Nos dias seguintes, Eduardo iniciou uma investigação interna sigilosa, determinado a encontrar o verdadeiro responsável pelo desvio. Clara, mesmo magoada, continuou ajudando com documentos e planilhas, provando sua lealdade. Foi então que Eduardo descobriu algo estarrecedor. O desvio tinha sido feito por Arnaldo, o supervisor que já tinha perseguido Clara antes. Ele tentava jogar a culpa nela como vingança pela humilhação que sofreu quando Eduardo revelou sua identidade. Eduardo decidiu que dessa vez não haveria piedade. Mas antes de expor Arnaldo, ele queria garantir que Clara estivesse protegida e, principalmente, que ela acreditasse em si mesma. Numa noite silenciosa, enquanto caminhavam pelo jardim do hospital, onde a mãe de Clara terminava o tratamento, Eduardo parou e disse: "Clara, eu preciso te contar algo importante." Ela respirou fundo, temendo mais uma notícia ruim. "Eu descobri quem tentou te culpar." "Quem?" "Arnaldo. O mesmo que tentou te derrubar antes." Clara sentiu uma mistura de alívio e revolta. "Eu sabia. Eu senti que não estava segura perto dele." "Mas por quê?" "Porque ele me odeia tanto." "Porque você representa tudo que ele não é. Honestidade, força, e agora você tem algo que ele nunca terá. Alguém que acredita em você." As lágrimas rolaram pelo rosto de Clara e Eduardo a abraçou com força. "Eu prometo que essa será a última vez que alguém vai tentar te derrubar. Amanhã, tudo vai mudar." Na manhã seguinte, Eduardo convocou uma reunião geral na filial do supermercado. Todos os funcionários estavam presentes: caixas, repositores, segurança e equipe administrativa. O clima era tenso, ninguém sabia o que estava por vir. Clara estava ao lado de Eduardo, com o coração acelerado. Mesmo sabendo da verdade, ela ainda sentia o peso do medo e do julgamento. Eduardo subiu em uma pequena plataforma improvisada e começou a falar com firmeza. "Bom dia a todos." O burburinho cessou imediatamente. Nos últimos dias surgiram boatos graves envolvendo uma pessoa inocente. Ele olhou em volta e muitos desviaram os olhos. Boatos de que Clara, uma funcionária exemplar, teria participado de um desvio de dinheiro da empresa. Um murmúrio percorreu a sala. Clara sentiu o estômago revirar, mas Eduardo segurou sua mão discretamente. "Eu investiguei pessoalmente, e hoje estou aqui para mostrar a verdade." Ele estendeu a mão para um tablet que um funcionário entregou, projetando na parede imagens e planilhas. Com provas irrefutáveis, mostrou extratos bancários, câmeras internas e registros de acesso. E então, com voz firme, anunciou: "O verdadeiro responsável pelo desvio é Arnaldo.
o supervisor. Um choque coletivo tomou conta da sala. Arnaldo, pálido, tentou se defender. Isso é um absurdo. Ele está inventando isso para proteger ela. Eduardo o encarou com frieza. Você está demitido por justa causa. E a polícia já foi informada. 2 seguranças se aproximaram e Arnaldo, agora tremendo, foi retirado sob olhares de desprezo e alívio dos colegas. Depois do silêncio pesado, Eduardo olhou para todos e continuou. Clara é inocente. E mais do que isso, ela é um exemplo. Mesmo sendo injustiçada tantas vezes, ela trabalhou com honestidade e coragem. Clara sentiu as lágrimas transbordarem, mas agora eram de alívio e orgulho. Pela primeira vez, ela sentia que o mundo a enxergava. Uma funcionária que antes cochichava se aproximou constrangida. Clara, me desculpa. Eu fui injusta com você. Outros funcionários se manifestaram pedindo desculpas e elogiando sua força. Clara sorriu entre lágrimas, sentindo o peso da humilhação finalmente se dissolver. Eduardo a abraçou diante de todos. Eu disse que ninguém nunca mais ia te derrubar, e eu cumpro o que prometo. Naquela noite, ao sair do supermercado, Clara olhou para o céu e respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu liberdade. Não era só sobre justiça ou emprego, era sobre se sentir digna de ser feliz. Eduardo a levou para casa e, na varanda, sob o luar, eles conversaram em silêncio por alguns minutos. Eduardo, hoje eu senti que minha vida mudou de verdade. Ela mudou, Clara, e agora é só o começo. Sabe, por muito tempo eu achei que não merecia nada disso, mas agora eu quero acreditar. Quero acreditar em mim e em você. Eduardo sorriu e segurou o rosto dela com carinho. Então acredita, porque eu estou aqui e não vou a lugar nenhum. E finalmente se beijaram de verdade, sem medo, sem culpa, com a certeza de que o amor deles era real e forte. Os dias seguintes à revelação foram como um sonho para Clara. A notícia do escândalo e da demissão de Arnaldo correu rápido entre as filiais da rede de supermercados. Clara, antes vista como a funcionária invisível, agora era tratada com respeito e admiração. Mas mesmo com a justiça feita, seu coração ainda estava dividido. Ela amava Eduardo, confiava nele, mas ainda sentia medo do mundo que ele representava. Um mundo de luxo e olhares julgadores, como o da festa em que tinha sido humilhada. Numa tarde ensolarada, Eduardo a buscou na nova casa, recém-reformada com o quarto adaptado para a mãe dela. Clara saiu na varanda com o cabelo preso e um vestido simples e viu o carro de luxo parado na rua. Pronta para o nosso passeio? Perguntou ele, sorrindo. Acho que sim, mas para onde vamos dessa vez? Perguntou ela, curiosa. Hoje eu quero te mostrar uma coisa. Quero que você veja meu mundo, mas pelos meus olhos. Clara sentiu o coração acelerar. Ela sabia que isso significava entrar ainda mais fundo na vida de Eduardo. O carro seguiu pela cidade até chegar a um condomínio de alto padrão, com ruas largas, jardins impecáveis e casas que pareciam saídas de filmes. Clara observava tudo em silêncio, sentindo uma mistura de encantamento e desconforto. Então, é aqui que você vive? Perguntou tímida. Sim, mas quero que saiba, isso tudo só tem valor para mim se você estiver aqui. Eles estacionaram em frente a uma mansão moderna, com grandes janelas de vidro e jardim impecável. Eduardo a guiou para dentro e Clara sentiu os pés vacilarem diante do luxo. Meu Deus! Eu nunca vi nada assim de perto, murmurou, olhando para o lustre de cristal. É só uma casa, Clara. O que importa mesmo é quem está dentro dela. Enquanto caminhavam pelos cômodos, Clara imaginava se um dia poderia se sentir parte daquele mundo. Foi quando ouviram uma voz atrás deles. Então é verdade, você trouxe ela aqui. Clara se virou e viu Helena, a ex-namorada de Eduardo, parada na porta com um sorriso debochado. Ela segurava uma bolsa de grife e olhava para Clara como se fosse uma intrusa. Helena, o que você está fazendo aqui? Perguntou Eduardo, irritado. Eu vim pegar umas coisas que ficaram no escritório, mas parece que cheguei na hora certa, disse ela, dando uma volta em Clara com os olhos. E então, mocinha, gostando da visita ao castelo?
Clara engoliu em seco e tentou manter a calma. Eu só estou conhecendo. Ah, claro. Conhecendo. Helena riu, sarcástica. Sabe, Eduardo, por mais que você tente, gente como ela nunca vai se encaixar aqui. Eduardo deu um passo à frente firme. Chega, Helena. Eu já te disse antes e vou repetir. O mundo que eu quero é o que eu construo com Clara, não o que vocês tentam me impor. Clara sentiu os olhos marejarem. Era estranho ser defendida com tanta intensidade. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dela ainda temia não estar pronta para aquele mundo. Horas depois, quando Helena foi embora, Clara caminhou pelo jardim da mansão, em silêncio. Eduardo se aproximou e perguntou: "Você está arrependida de ter vindo?" Ela respirou fundo. "Não, mas eu ainda me sinto deslocada. E se eu nunca me acostumar?" "Então eu vou me acostumar ao seu mundo", disse ele sorrindo. "Porque para mim não importa onde a gente esteja, contanto que seja juntos." Clara sorriu emocionada e se deixou abraçar. Mas no fundo, sabia que ainda precisava tomar uma decisão importante. Estaria pronta para assumir esse amor e enfrentar todos os desafios que ele traria? A noite caiu silenciosa sobre a cidade quando Clara retornou para casa depois da visita à mansão de Eduardo. Mesmo depois de tudo o que tinham conversado, o coração dela estava em conflito. Ela entrou no quarto e encontrou a mãe já deitada, com o rosto sereno depois do banho e dos remédios. Ao vê-la dormir, Clara sentiu uma onda de gratidão. Tudo isso só foi possível porque Eduardo apareceu na minha vida, pensou. Mas, logo em seguida, a insegurança voltou. Será que eu consigo viver no mundo dele? Será que um amor assim pode dar certo? No dia seguinte, Eduardo apareceu cedo para levá-la a um compromisso inesperado. "Hoje eu quero te mostrar uma parte da minha vida que ninguém conhece", disse ele misterioso. "Mais segredos, Eduardo?", perguntou ela sorrindo tímida. "Nada que você precise temer. Quero que veja o que realmente importa para mim." O carro seguiu para fora da cidade, em direção a uma estrada cercada por árvores. Clara sentia o vento tocar seu rosto pela janela entreaberta, tentando gravar cada detalhe daquele momento. Depois de cerca de 40 minutos, chegaram a uma fazenda tranquila, com lagos, árvores e cavalos pastando. "Esse é o meu refúgio", disse Eduardo, respirando fundo. "Quando o mundo lá fora fica barulhento demais, eu venho para cá." Clara olhou em volta fascinada. Não havia luxo exagerado, apenas paz e natureza. "É lindo. Parece que aqui o tempo anda mais devagar." "É exatamente por isso que eu venho", disse ele sorrindo. "E agora quero que esse lugar seja nosso também." Enquanto caminhavam perto do lago, Clara sentiu uma paz estranha. Era diferente da tensão na mansão, das festas cheias de gente julgadora. Ali, eles eram apenas duas pessoas, sem rótulos ou diferenças sociais. Eduardo parou sob uma grande árvore e olhou para ela com um brilho intenso nos olhos. "Clara, quando eu olho para você, eu vejo tudo o que eu sempre procurei e nunca encontrei." Ela sentiu o coração acelerar. "Eduardo, eu tenho medo. Medo de perder tudo isso." "Você não vai perder. Não enquanto eu puder te proteger. Mas mais do que isso, eu quero que você confie em si mesma. Você é muito mais forte do que imagina." Clara respirou fundo e finalmente sorriu, sentindo o peso do medo diminuir um pouco. "Aqui, eu consigo acreditar que tudo vai dar certo. Então é aqui que a gente vai começar a construir a nossa vida." No fim do dia, sentaram-se à beira do lago, assistindo ao pôr do sol tingir o céu de laranja. Eduardo segurou sua mão e falou com voz baixa, quase um sussurro. "Eu não quero mais que você duvide de nós dois, porque eu te amo, Clara. E tudo o que eu quero é te ver feliz." Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas dessa vez eram de esperança. Pela primeira vez, ela se permitiu acreditar que o amor deles podia enfrentar qualquer mundo. O sol nascia lentamente quando Clara acordou na pequena fazenda de Eduardo. Ela tinha passado a noite ali, ao lado dele, sentindo uma paz que nunca tinha experimentado antes. O cheiro da grama molhada pelo orvalho e o canto distante dos pássaros
pareciam anunciar um novo começo. Eduardo entrou na varanda com 2 xícaras de café e um sorriso caloroso. "Bom dia, minha corajosa. Dormiu bem?" "Como nunca", respondeu Clara, suspirando. "Aqui parece que o mundo é diferente, porque aqui ele é nosso", disse ele, sentando-se ao lado dela. Houve um momento de silêncio confortável, quebrado apenas pelo som do vento balançando as folhas. Clara olhou para Eduardo, hesitou por um instante e disse: "Eu pensei muito essa noite, sobre mim, sobre nós." "E o que decidiu?" perguntou ele com os olhos atentos. Clara respirou fundo. "Eu decidi que não vou mais ter medo, que vou enfrentar o que vier, porque eu acredito em nós dois." Eduardo sorriu, emocionado, e segurou a mão dela. "Eu sabia que você tinha essa força dentro de você." Nos dias seguintes, Eduardo começou a incluir Clara em seu mundo de negócios, mas dessa vez de uma forma diferente, como parceira e não como alguém deslocada. Ele fez questão de apresentá-la aos funcionários e sócios importantes, dizendo claramente: "Essa é Clara, a mulher que me ensinou o verdadeiro valor do trabalho e do amor." Alguns olhares ainda eram julgadores, mas a postura firme de Eduardo e a confiança serena de Clara fizeram a diferença. Pela primeira vez, ela não se sentiu pequena. O momento mais simbólico de sua transformação veio quando Eduardo a levou à mesma festa de gala em que ela tinha sido humilhada. Dessa vez, Clara estava mais confiante, usando um vestido elegante que combinava com ela, sem exageros. Ao entrarem, os cochichos começaram, mas Eduardo a conduziu com orgulho segurando sua mão. Helena, a ex-namorada, estava lá e novamente tentou o deboche. Ora, a mocinha voltou. "Espero que dessa vez se sinta em casa." Clara respirou fundo e com um sorriso firme respondeu: "Eu me sinto em casa onde sou respeitada. E felizmente, esse é um lugar que não depende de paredes ou lustres." Eduardo sorriu, orgulhoso da mulher que ela se tornara. Helena, sem ter o que responder, apenas desviou o olhar, engolindo a derrota silenciosa. Meses depois, a vida de Clara estava completamente transformada. Sua mãe se recuperou e juntas, mudaram-se para uma nova casa confortável, presente de Eduardo. Mas com um detalhe importante: Clara fez questão de continuar trabalhando, agora ajudando na área social da empresa, criando programas para apoiar funcionários em dificuldades, como ela um dia esteve. Era uma noite silenciosa na nova casa e Clara estava sentada no quarto, olhando para uma antiga caixa de sapatos cheia de lembranças. Eduardo tinha saído para uma reunião e a mãe dela dormia tranquilamente no quarto ao lado. Ao abrir a caixa, memórias dolorosas voltaram como um vento frio, velhas contas atrasadas, receitas médicas amareladas e uma foto do pai sorrindo ao lado de uma bicicleta antiga. Um nó se formou na garganta de Clara. Ela lembrou-se do dia em que o mundo desabou pela primeira vez. Flashback. 3 anos antes. Chovia forte naquela tarde. Clara, com apenas 21 anos, estava sentada na sala da pequena casa quando o telefone tocou. Uma voz fria anunciou o que ela mais temia. "Sinto muito, senhora. Seu pai sofreu um infarto e não resistiu. O chão pareceu sumir sob seus pés." A mãe, ao receber a notícia, desabou em lágrimas e Clara sentiu que precisava ser forte, mesmo que por dentro estivesse quebrada. Nos meses seguintes, as dívidas começaram a se acumular. A pequena oficina do pai faliu e os credores batiam à porta sem piedade. Clara começou a trabalhar na padaria de manhã e pouco depois conseguiu o emprego no supermercado. Todas as noites, ela chegava em casa exausta, mas precisava cuidar da mãe, que afundava em uma tristeza profunda. "Filha, eu sinto que estou te atrapalhando", dizia a mãe com lágrimas nos olhos. "Não fala assim, mãe, a gente vai conseguir, eu prometo." Mas no fundo, Clara tinha medo de não aguentar. De volta ao presente, as lágrimas escorreram pelo rosto de Clara enquanto ela segurava a foto do pai. "Pai, você ia ficar tão feliz de ver onde eu cheguei", pensou, com o coração apertado. Eduardo entrou no quarto silenciosamente e a encontrou chorando. "Clara, o que aconteceu?"
Ela mostrou a caixa de lembranças. Eu só lembrei de tudo, do quanto foi difícil, de quantas vezes eu achei que não ia conseguir. Eduardo se sentou ao lado dela e a abraçou. Você conseguiu, Clara. E não só conseguiu, você transformou toda essa dor em força. É por isso que eu me apaixonei por você. Ela encostou a cabeça no ombro dele, sentindo-se finalmente em paz com o passado. Durante a inauguração de um novo projeto social, Eduardo fez um discurso emocionante. Tudo isso começou com uma jovem que lutava todos os dias para sobreviver, mas nunca perdeu a dignidade. Essa jovem me ensinou que o verdadeiro sucesso está em transformar vidas, e hoje ela é a razão de tudo isso. Ele se virou para Clara diante de todos e ajoelhou-se com uma pequena caixa de veludo. Clara, você entrou na minha vida quando eu menos esperava e me mostrou o que realmente importa. Quer se casar comigo? Clara sentiu as lágrimas rolarem sem controle, enquanto todos os presentes aplaudiam. Ela olhou para a mãe, que sorria emocionada, e depois para o homem que tinha mudado seu destino. Sim, 1000 vezes sim. Eduardo a abraçou forte e a beijou, enquanto a plateia se emocionava. Naquele instante, Clara sentiu que todo o sofrimento havia valido a pena. Ela finalmente tinha justiça, amor e uma nova vida cheia de esperança. A vida de Clara nos ensina que, mesmo quando o mundo parece fechar as portas, mesmo quando a injustiça e o cansaço parecem insuportáveis, nunca devemos deixar de acreditar em nós mesmos. Clara era invisível para muitos, humilhada, julgada e cansada. Mas ela não desistiu. Ela levantou todos os dias, mesmo com o coração pesado, porque sabia que alguém dependia dela, e porque, no fundo, ela acreditava que a vida podia ser diferente. E foi quando ela menos esperava que a vida mudou. O destino colocou no caminho dela não apenas o amor, mas também a oportunidade de provar seu valor. Que essa história nos lembre: você é capaz de superar qualquer dor. Você merece ser amado e respeitado. E, acima de tudo, nunca deixe que a maldade dos outros apague a luz que existe dentro de você. Se hoje você está enfrentando tempestades, lembre-se de Clara. A vida pode ser dura, mas sempre existe um amanhecer esperando por quem se recusa a desistir. E assim chegamos ao fim de mais uma história que aquece o coração. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha essa história com alguém que precisa ouvir uma mensagem de esperança hoje. Não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo, porque a sua opinião é essencial para nós do Histórias Comoventes. Obrigado por assistir e até a próxima história emocionante.